Que o Senhor abençoe ricamente os irmãos do Ministério do Louvor, pela dedicação e por esse momento de edificação aqui também com a igreja. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com os amados o texto de Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. Depois da leitura, os irmãos permanecerão com suas Bíblias abertas nesse texto. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Convido você a pedir ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Pedir ao nosso irmão Sampaio para dirigir a Deus essa oração de intercessão, pela igreja, pelo pregador e por todos aqui presentes e os irmãos de casa também. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai, pelo retorno à tua casa, nessa hora, Deus, tão importante, ó Pai, da elucidação da tua palavra, da mensagem pregada, que o Senhor Deus esteja nos dando a capacidade de entendê-lo, ó Deus. Capacita também, ó Deus, os teus servos, unge, ó Deus, a vida do reverendo Calmito, Senhor, como o Senhor tem feito, Senhor Deus. Usa o Senhor Deus como instrumento de graça nas tuas mãos, Senhor Deus, nessa noite. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala o que precisamos ouvir, Senhor Deus, para a glória do nome do Senhor, Pai. Tu sabes, ó Deus, a dependência de Ti. Tu sabes, ó Deus, que a sabedoria, o discernimento vem do Teu Espírito Santo, ó Pai. Por isso, ó Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Nos capacita para ouvir a Tua palavra, para aprender e para praticá-la, Senhor Deus. Fala conosco, a oração que nós te fazemos, no nome do Teu amado, Jesus, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Nós estamos vivendo dias corridos e os pais não estão atentando para essa realidade. Temos visto muitos fracassos, temos visto muitas ruínas, lares destruídos. E por sinal, quando nós vamos falar, meus amados irmãos, de uma edificação de uma família, a palavra de Deus mostra claramente para nós que é impossível edificar uma família sem Deus. É impossível edificar uma casa sem a presença de Deus, sem os meios de graça que Deus, meus irmãos, revelou em sua palavra. É impossível. Mas, infelizmente, muitos estão tentando edificar algo a partir da
filosofia, da sua própria filosofia, mas isso não é possível. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para o que a palavra de Deus nos mostra, nos ordena, e Deus constantemente lembra o seu povo acerca da sua presença. É tempo de nós olharmos para Deus, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós, irmãos, entendermos que em Deus, o nosso lar, ele é edificado, ele é fortalecido, ele é santificado, e é no lar, meus irmãos, que nós devemos começar a dar um passo inicial para uma vida de uma espiritualidade autêntica e verdadeira. Nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem por aí que não há nenhuma importância na religião, não há verdade absoluta. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos chegam sem mesmo o conhecimento de Deus, declarando que Deus é um só, no sentido que ele diz, olha, o meu Deus é o mesmo seu. Nós vivemos o tempo, meus irmãos, dos sincretistas, pessoas que, apesar de uma vida idólatra, essas pessoas concluem que Deus é um só. E nós vamos vendo que a palavra de Deus declara a verdade, a palavra de Deus revela para o seu povo aquilo que de fato é. Os irmãos já ouviram uma frase, a famosa frase, todos os caminhos levam a Deus. É um engodo, um erro. Quantas famílias estão vivendo essa filosofia, essa mania da sociedade? E quantos lares estão sendo destruídos pelo secularismo, que tanto nós temos batido aqui na escola bíblica dominical, onde os secularistas estão dizendo, olha, deixem seus filhos curtirem a vida, porque a vida é curta. E a sociedade tem sido destruída, infelizmente, porque ela tem dado ouvido a essas filosofias. Mas eu queria nessa noite compartilhar esse texto com os irmãos, mostrando claramente que não é possível nós darmos passos, nós termos famílias felizes sem a presença de Deus. Porque esse texto fala do Deus da família. E o Deus que é revelado na palavra é o Deus da família, é o Deus que projetou a família, é o Deus que ama a família, é o Deus que se importa com a família, com a minha família e com a sua família. Ele está atento do que está acontecendo na nossa casa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto com mais cuidado, um texto onde o profeta Moisés está despedindo dos seus amigos, dos seus irmãos, do seu povo. É um texto aqui de despedida. O livro de Deuteronômio fala dessa questão. E nesse livro também ele repete a lei, se os irmãos olharem. Moisés está repetindo mais uma vez a lei. E qual é o propósito de Moisés aqui? Moisés quer que esse povo acerte o alvo. Moisés quer que as famílias fossem famílias fortes, nessa terra que mana leite e mel, conforme aí o início do texto diz. Mas para isso, meus irmãos, à luz do texto, eles deveriam cultivar todos os dias uma vida de obediência a Deus, conforme o início aí do próprio capítulo mostra para nós. Todos os dias, não só um dia, mas todos os dias na presença de Deus, buscando o mesmo. Nesse texto nós temos a forma e nós temos o lugar onde o povo deveria buscar a presença de Deus e obedecer os mandamentos. A forma está aí, meus irmãos, mas o lugar também está aí no texto. Onde é que nós vamos obedecer os mandamentos? Na igreja, conforme o texto, onde é que nós começamos? O texto fala para nós na família, no seio da família, no lar, conforme está revelado para nós. Irmãos, esse texto aqui é o texto mais, por assim dizer, a passagem mais importante do livro de Deuteronômio para os judeus, mas talvez até para o próprio Antigo Testamento. Eles destacam aí os versículos, irmãos, 4 e 5. Aqui os versículos 4 e 5 nós temos a confissão de fé do judaísmo. Eles liam esse texto aqui pelo menos 2 vezes ao dia, para não errar, para não deixar nada para trás. Eles cultivavam essa disciplina em seus corações. Esse texto ele
ele é citado por Jesus. Se os irmãos olharem rapidamente, Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30. Marcos, rapidamente, vamos lá. Quando alguém pergunta para Jesus, no versículo 28, o final do versículo diz: qual é o principal de todos os mandamentos? Versículo 29, Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Meus irmãos, notem, no texto aí nós temos o verbo ouve, ó Israel, no hebraico, shemar. E aqui, meus irmãos, mostra para nós um comando. O povo de Deus deveria ouvir e responder propriamente a Deus. Não ouvir por ouvir, porque tem momento que a gente ouve e esquece, ouve e não obedece, ouve e a gente vive a nossa vida como se nós não tivéssemos ouvido a palavra do Senhor. Mas quando nós aproximamos desse texto, o texto mostra algumas verdades para nós. Eu queria, dessa noite, destacar essas verdades, falando acerca do Deus da família. O que esse Deus da família, meus irmãos, pede de nós aqui no texto? E o que esse texto revela acerca desse Deus da família que nós precisamos a cada dia conhecê-lo? Em primeiro lugar, observem, meus irmãos, que o texto fala aí, depois do versículo 1 a 3, que o povo deveria cultivar todos os dias. No versículo 4, por favor, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, mostra para nós, meus irmãos, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. O que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que esse Deus, o Deus da família, Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existem outros. Ele é o único. É nesse sentido que o texto diz assim: olha, ouve Israel, se atente Israel, porque há somente um Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma grande revelação. Deus está revelando caminho para Israel, Deus está revelando conhecimento a Israel, está mostrando a Israel acerca da sua singularidade. Numa sociedade, num tempo, numa cultura idólatra, o povo de Deus é separado e esse povo, então, é chamado por Deus a cultivar, meus irmãos, um relacionamento com o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E esse versículo mostra para nós que a família precisa entender que existe um Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde a família não está atenta a essa verdade. Nós estamos vivendo um tempo de ateísmo. O ateísmo está banhando até mesmo as igrejas evangélicas, pessoas que professam uma fé na teoria, mas na prática não. E esse texto aqui fala, meus irmãos, dessa cosmovisão teísta, que muito bem nos fala o capítulo 2 da nossa confissão de fé, acerca desse Deus que existe. E declara o seguinte, a nossa confissão de fé sobre o nosso Deus: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Declara ainda: ele é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. É acerca desse Deus, irmãos, que nós precisamos falar. O nosso Deus, Ele é o único Deus, e a família precisa estar atenta a essa verdade. Existe um Deus, e ponto final. A sociedade está vivendo um ateísmo, a sociedade
está vivendo como se Deus não existisse, como se não houvesse regras, mandamentos, preceitos e nada. Mas há um Deus, e Moisés está falando desse Deus aqui no texto. Existe um Deus. E o texto mostra para nós que esse Deus, irmãos, ele tem um título. Ele é o Adonai. E aqui, meus irmãos, é o título que aparece, o título que vai falar do Deus Supremo. É o título supremo de Deus no Antigo Testamento, que fala do Deus soberano, aquele que é o dono, o Senhor, o possuidor, o governador, o todo-poderoso, aquele que criou todas as coisas. É esse Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite, o Criador de todas as coisas, o provedor. A família precisa entender isso. Ei, nós não estamos servindo a qualquer Deus aqui, não. Nós servimos o único Deus vivo e verdadeiro, o soberano que governa todas as coisas, todas as leis, governa todos os homens, governa tudo, meus irmãos, principados e potestades, o Deus que está assentado num alto e sublime trono, conforme a sua palavra declara. Esse Deus que está revelado lá em Isaías 6:1, eu vi Adonai, o profeta viu ele. É o Deus que está revelado, meus irmãos, é o mesmo título que aparece no Salmo 8, que nós já trabalhamos na Escola Bíblica Dominical, é o mesmo título que aparece também no Salmo 110, no Salmo 90 também, Adonai. E Moisés está dizendo, ouve Israel, Adonai, nosso Deus, é o único Deus. O Deus que entrou em aliança com o seu povo, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. E veja o que a Bíblia diz aí. Ele é o único Deus. Aqui fala da singularidade de Deus, em contraste com os muitos deuses e deusas pagãos. Deus é um, em essência, meus irmãos. E a palavra vai falar constantemente disso. Mas o texto chama a nossa atenção, meus irmãos, porque nada adianta aqui falar que Ele é o único, que Ele é Adonai, que existe um Deus, mas Moisés está dizendo assim, olha, Ele é o nosso Deus. E é isso que nós precisamos responder. Que esse Deus que se revelou na sua palavra, Ele é o nosso Deus. Tem muitas pessoas que servem o pastor de forma genérica, gostam do Salmo 23, mas tem um detalhe no Salmo 23 que Davi chama a nossa atenção. Ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. É diferente, meus irmãos. E Moisés está falando, fazendo essa diferença, que esse Deus, que é Adonai, Ele é o nosso Deus. É isso que a família precisa responder nessa noite. Estamos servindo Ele? Estamos conhecendo Ele a cada dia? João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem vida eterna sem o conhecimento de Deus e sem o conhecimento de Jesus. Se nós não o conhecermos, nós não iremos para o céu, nossos filhos não irão para o céu. Por isso temos que conversar, temos que falar, temos que pregar o Evangelho, meus irmãos, a começar na nossa casa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Existe um Deus. Se a família quer ser edificada, ela precisa entender isso. Existe um Deus. E precisamos dobrar a nossa vida, a nossa existência diante da sua presença e pedir auxílio, socorro a Ele, meus irmãos. Esse texto fala disso, do Deus da família. Meus irmãos, mas o texto caminha e vai mostrar para nós mais algumas observações. O texto diz, em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para os irmãos aqui, que esse Deus, o Deus da família, conforme o texto aí, Ele deve ser amado acima de todas as coisas. Veja o que o texto diz aí, versículo 5. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro,
mas ele deve ser amado acima de todas as coisas. Está aí no versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A prioridade número 1, meus irmãos, aqui no texto, daquilo que era essencial, era o amor de Deus a Deus, que fala de essência, da prioridade do povo do Senhor. Deus está te chamando, dizendo: olha, ouve, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Meus irmãos, diante dessa grande revelação que nós temos no texto, que há um Deus, qual é a reação desse povo então? O que é que Deus pede desse povo? Amor. E aqui, meus irmãos, que tipo de amor que o Senhor está pedindo aqui? Observem. Em primeiro lugar, fala de um amor sincero. Diz o texto aí, de todo o teu coração. Aqui fala de integridade e inteireza. É o que Davi está falando para nós lá no Salmo 101, versículos 1 e 2. Está falando de sinceridade. Ele diz lá na parte final do versículo 2: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Nós precisamos amar sinceramente a Deus, não somente no meio da multidão, mas quando ninguém está nos vendo. O texto fala, meus irmãos, desse amor que deve ser sincero. O termo coração aqui fala, meus irmãos, da sede dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, da emoção. Olha, o amor deve tocar nossos pensamentos, deve tocar nossos sentimentos, nossa vontade e nossa emoção. Tudo deve expressar a vontade de Deus, de que nós amamos a Deus, de que Deus é o primeiro na nossa adoração, de que nós o amamos. Aqui fala de um amor ardente e apaixonado pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus ama. Temos que amar a Deus, irmãos, sinceramente, não de qualquer forma, de qualquer jeito. Compartilhávamos ontem com a UPH acerca disso. Aquelas pessoas que na igreja são santas e em casa um impostor ou impostores. Isso não é possível. A nossa adoração a Deus deve tocar, meus irmãos, toda a nossa existência. Mas particularmente falando aqui no texto, o nosso coração. Deus precisa ver sinceridade em nosso coração. Não somente palavras bonitas, mas inteireza de coração naquilo que nós professamos diante do Eterno. Mas fala também, meus irmãos, que aqui é um amor total, um amor sincero. Diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. Alma aqui se refere à pessoa, o eu, aquilo que você é. A nossa natureza, nós precisamos amar a Deus inteiramente, meus irmãos, na nossa totalidade, sem reservas, sem divisas. A gente não pode adorar a Deus por metade. Todo o nosso ser deve expressar nosso amor a Deus. Veja o que mandamento, o principal dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui fala de um amor forte. Aqui não fala de um amor fraco para com Deus. Aqui, meus irmãos, mostra que tanto o nosso físico como o emocional deve ser afetado por esse amor ao nosso Deus. A nossa geração precisa aprender a amar fortemente a Deus, com toda a força. Cada centímetro, meus irmãos, cada grama, cada nervo, cada tendão do nosso corpo, tudo deve expressar amor a Deus. Aqueles dias que eu estou sem força, que eu estou cansado, olha o que o mandamento está dizendo aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, aqui, de toda a tua força. Ele é digno até daquela última gota de força. Aquele momento do cansaço.
devemos expressar amor a Deus. Tremendo amor, meus irmãos. Queridos, a palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus. E lá, o texto que compartilhei com os irmãos, em João 21, de 15 a 19, fala que tipo de amor é esse. Um amor sacrificial. Irmãos, se nós queremos esse tipo de amor, nós precisamos entender que tem que ser um amor forte, tem que ser um amor sincero e tem que ser um amor total, sem reservas, sem divisas em nossos corações. Mas caminhemos, irmãos. O texto fala para nós, irmãos, nos ensina sobre o Deus da família. Em terceiro lugar, que esse Deus da família exige obediência e zelo por sua palavra. Tem que amar. E uma das formas de nós expressarmos amor a Deus é pela palavra. Como nós respondemos à palavra dele. Fala de um amor sincero, de um amor forte, um amor total. Mas como é isso, meus irmãos? Vejam aí, o texto diz, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos, irmãos, que os pais devem crer e guardar a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Meus irmãos, nós temos que estar convictos do que nós cremos. Falta muitas vezes convicção. O que nossos filhos estão vendo em casa? Estão vendo crentes zelosos, piedosos? O que eles estão vendo? É importante o que a nossa família está vendo, o que o cônjuge está vendo em casa. E os pais devem guardar a palavra de Deus. Tudo começa a partir dos pais. Ele está dizendo, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas, irmãos, caminhemos. E aí o texto diz que os pais devem ensinar a palavra de Deus a quem? A escola, é a função da escola ensinar a palavra de Deus? Vai com isso na cabeça, é a escola. A escola vai ensinar o padrão, valores, tire isso da sua cabeça. A palavra de Deus diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais precisam inculcar a palavra de Deus no coração de seus filhos. Precisamos repetir, meus irmãos, não uma vez, mas várias vezes a palavra de Deus, a lei santa de Deus nos nossos lares. Precisamos costurar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Precisamos exercer, meus irmãos, uma fé contagiante em nossa casa. Temos que inculcar, temos que falar, não uma vez, mas várias vezes a palavra de Deus. Precisamos olhar se os nossos filhos estão crescendo. Precisamos repetir várias vezes a palavra dele. E olhem, meus irmãos, que nós só vamos parar de ensinar quando eles entenderem os mandamentos. Tu as inculcarás. Os pais devem ensinar a palavra, quando aí? Em todo o tempo. Diz o texto, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Meus irmãos, eu sou defensor do culto doméstico, mas nós temos que ir além do culto doméstico. Nós temos que ir além do culto doméstico. Eu conheço várias famílias que fizeram toda a vida culto doméstico, mas os filhos desviaram. Por quê? A gente precisa aprender, meus irmãos. E Moisés está instruindo algo interessante aqui, que eu tenho que falar a palavra de Deus quando eu estou assentado, quando eu estou andando pelo caminho, quando estamos deitados, quando estamos levantando. Eu tenho que falar a palavra de Deus no cinema. Terminou o cinema, eu falo. Estou assistindo um filho com o filho, vou falar da palavra de Deus. Eu estou almoçando, vou falar. Eu estou viajando. Em todo o tempo nós temos que falar da gloriosa palavra de Deus, conforme o texto. Em todo o tempo, em todo momento. É com sabedoria pegarmos o gancho, meus irmãos.
de uma situação e levarmos o nosso filho a entender a essência da palavra de Deus a partir daquela situação, de uma pergunta, de uma condição, de uma colocação, de uma dúvida. Ele diz aí de ensinar em casa, ensinar em movimento, ensinar em todo o tempo. E finalmente, meus irmãos, os pais devem ensinar a palavra de Deus com criatividade. E aí nós ficamos preocupados com o chip da besta. Já viu que o pessoal tem um negócio com o chip da besta? É o cartão, é não sei o quê, preocupado. Mas olha, irmãos, se nós não queremos que os nossos filhos sejam aí tomados ou selados com esse tipo de chip, veja o que o texto fala: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que isso ensina para nós aqui, meus irmãos? Ensina que nós devemos ensinar a palavra de Deus com criatividade. Literalmente o povo fez o que aqui? Pegou esses dois versículos aí, o versículo 4 e 5, e eles escreveram esses versículos em uns pedacinhos de couro, e fizeram, meus irmãos, então, e amarraram aqui, e outro aqui. Olha o que nós temos aí, os filactérios, as caixinhas, e dentro dessas caixinhas, nós temos então o Shema, que é o texto aí do versículo 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas eles não pararam, eles fizeram também o mezuzá, que aqui, irmãos, são caixinhas com a porção da palavra de Deus amarradas nos umbrais das portas, e conforme o texto declara. Vejam, meus irmãos, pastor, eu tenho que fazer isso literalmente? Não vejo que é por aí, meus irmãos, mas eu vejo que nós temos que ter criatividade para a instrução, isso sim. E por que, meus irmãos? É interessante porque se os irmãos olharem esse texto e fizerem a comparação com lá o texto lá que fala da marca da besta, os irmãos vão ver algo muito parecido, porque lá fala de fronte e fala de mão também. E o que isso mostra para nós, meus irmãos? Que sinal é esse? A mão aqui lembra que tudo que nós fazemos deve ser controlado pela palavra de Deus. Toda ação deve ser segundo a palavra de Deus. E entre os olhos, ou na fronte, aqui fala de tudo o que nós pensamos deve ser, irmãos, conforme a santa e inerrante palavra do nosso Senhor. Vejam, irmãos, que quando eu falo da palavra de Deus, eu instruo meu filho ou a filha, cada dia, cada momento, em todo momento, zelando, nós, irmãos, teremos a certeza da vitória. Nós teremos, irmãos, a certeza de que os nossos filhos não pertencerão ao nosso adversário, de que eles não serão selados por Satanás, não serão marcados. E se nós não queremos filhos marcados, irmãos, como essa geração está caminhando, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos falar do Deus da família, enquanto ainda há tempo, enquanto há esperança. Precisamos de toda a criatividade, meus irmãos, da palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir dinheiro, para que os nossos filhos sejam filhos da luz, cheios da presença de Deus. E o texto vai falar, meus irmãos, acerca desse amor na prática. Eu não posso dizer que amo a Deus e não pratico a palavra de Deus e não vivo em obediência, e não amo a mesma na minha vida, e não há nenhum reflexo dela na minha caminhada. Está errado, eu preciso mudar. E encerrando, meus irmãos, eu queria fazer duas perguntas para a igreja. A primeira é: nossa casa é um lugar cheio de espiritualidade? Ao andarmos, ao levantarmos, ao deitarmos. Segunda pergunta: somos um povo que obedece à lei de Deus? Temos obedecido?
Irmãos, é interessante, só para a gente finalizar, que o que Satanás faz, meus irmãos? Ele tenta imitar a palavra de Deus. Ele tenta. E ele tenta seduzir as famílias. Mas, irmãos, o fim será trágico. Se as famílias forem guiadas pelas trevas, pelas filosofias desse mundo, essas famílias serão destruídas. E finalmente, meus irmãos, nós temos um desafio muito grande de instruir nossos filhos. Em Mateus 19, 13 e 14, Jesus disse o seguinte, acerca de Jesus: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ei, Pai, olha o que o texto diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor nessa noite, meus irmãos, aplique a sua palavra em nossos corações. Nós vamos estar batizando uma criança nesse momento. E eu acredito, meus irmãos, muito do que nós faremos agora nesse sacramento. Muitas imagens virão para muitos pais aqui. É nesse momento que nós fazemos votos. É nesse momento que nós, irmãos, oramos e entregamos totalmente nosso filho ao nosso Deus e os consagramos. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Eu convido você a orar. O texto fala de amor a Deus, amor sincero, amor total, amor forte, com todas as tuas forças. Eu queria que você respondesse essa pergunta. Sua casa ama sinceramente a Deus? Sua casa ama totalmente a Deus? Ou tem algum cantinho lá que não é de Deus? A sua casa ama fortemente a Deus? Demonstra isso. Pense nisso nessa noite. Pai amado, nós exaltamos o teu nome, Pai. Pedimos nesse momento, ó Deus, que continues conosco. Ó Deus, quando nós vamos batizar, ó Deus, as criancinhas, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, em especial, ó Deus, abençoe a esses pais, ó Deus, que estarão consagrando o filho a Ti nesse momento, Pai. Pai amado, nós olhamos para o Senhor. No meio de uma geração perversa e corrupta, Senhor Deus, nós olhamos e colocamos nossos filhos diante de Ti e declaramos que os nossos filhos são do Senhor, Pai. Que a nossa família é do Senhor, que tudo é para a glória do Senhor, meu Pai. Nós fazemos isso, Pai, com, ó Deus, coração quebrantado e contrito. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, derrama graça em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus nós oramos. Amém.